Para o cego é a luz, para o faminto é o pão, para o sedento é a fonte de água viva, para o morto é a vida. Eu não tô falando de Kojima não, é de Jesus, o Deus vivo mesmo. Kojima é um homem japonês de aparência bem comum, mas ao mesmo tempo é uma das mentes mais brilhantes e espalhafatosas que você vai ver fazendo um videogame. Não é à toa que Metal Gear é uma das franquias de origem japonesa mais amadas por nós aqui do ocidente, junto com Final Fantasy, por exemplo. Perto do remake do terceiro jogo feito pela Konami, que ao que tudo indica vai seguir 1 para 1 do original, com poucas adições de gameplay para deixar ele mais moderno, e a caminho do volume 2 da coletânea de Metal Gear, que pode incluir o ainda preso no PlayStation 3 Metal Gear 4, melhor jogo da história, eu tenho certeza que muita gente vai ficar olhando para a franquia pelos próximos anos, e que bom por isso. Respondendo a pergunta do vídeo logo cedo, tem duas formas para se jogar Metal Gear. A ordem cronológica, onde a história começa com Naked Snake, lá em 1964, e vai até Metal Gear Solid 4 no ano futurista de 2014, onde claramente tivemos um macaco fumante na guerra. Quem lembra? Ah, bons tempos. Esse foi o ápice da liberdade animal. Deem direitos aos macacos. Tem também a segunda ordem, essa mais doidona, onde você vai ter que jogar por ordem de lançamento, igual os gamers dos anos 90, que cresceram e descobriram que seus crushes de infância ficaram presos em um jogo de MSX e nunca mais deram as caras outra vez na franquia. Aqui jaz Holly White. Você brilhou, mas nunca alcançou o sol. E esses mesmos caras que cresceram e teorizavam jogo após jogo, descobriram que sua amada teoria de que o Solid Snake está em coma e precisou acordar foi pro buraco. E você? Já acordou? Tá na hora de acordar. E tá aí a resposta para a pergunta do vídeo. Mas será mesmo? E se eu te contar que tem uma ordem perfeita, imbatível, que me inspirei nos filmes de Star Wars e trazer a ordem perfeita para você entender 100% da história de Metal Gear e resolver a bagunça do quinto jogo ser na verdade o meio da franquia? Sabia dessa, né? É normal. Era difícil pra mim também entender isso tudo. Mas não eram duas ordens? Esquece essa, rapaz. São águas passadas já. A minha ordem suprema é Metal Gear 1, de MSX. Mas é antigo! Me escuta primeiro. Metal Gear 2, também de MSX. Metal Gear Solid 1, de PlayStation 1, lendário. Metal Gear Solid 2, de PlayStation 2, ultra lendário. E Metal Gear Solid 3, o melhor da saga junto com o 4. Peace Walker, sequência digna do Metal Gear Solid 3. Ground Zeroes, que é uma demo de 1 hora bastante pesada. E 5, o que você provavelmente teria jogado se não tivesse visto esse vídeo. Não começa por esse, você não vai ter contexto algum de Metal Gear. E vai sair por aí achando que entendeu o que a franquia disse o oposto que ela estava querendo dizer. Se é que dá para separar direito esses últimos dois jogos um do outro, o 5 e o Ground Zeroes. Já que juntos eles formam um só jogo. E depois de todos esses jogos, finalmente, a obra-prima da franquia Metal Gear. Metal Gear Survive! Lógico que não! Eu tô falando do santo grau dos videogames, Metal Gear Solid 4, o jogo preso no console mais dor de cabeça da Sony que eu ainda assim gosto demais. Quem diria que de Nazaré poderia surgir alguma coisa boa, não é? Lógico que sim, mas percebeu que eu falei que essa era a minha ordem suprema e favorita das galáxias. Nesse vídeo você vai entender direitinho sobre qual é a melhor forma de você jogar, com seus pontos bons e ruins. Bora lá entender da série de espionagem que mais vai te ensinar história, economia da guerra e o terror de uma guerra, controle e engenharia social, umas passadas de pano sem nexo para ditador sanguinário revolucionário e, óbvio, como fazer um bom hambúrguer ao melhor estilo americano que você já viu. Metal Gear é muito, mas muito mais do que qualquer outra coisa que você já viu antes em um videogame. E sim, não preciso nem dizer, é a minha franquia de videogames favorita. Bora lá ver mais dessa pérola atemporal e dessa saga que jamais deve ser esquecida. Vamos para a minha ordem ideal. Aqui você começa direto em Metal Gear 1 de MSX. Jogo bom demais para sua época e se mantém até hoje. Deixo logo de cara que não se incomode nem um pouco em ficar vendo guia para saber o que fazer nesses dois jogos de MSX. Eu mesmo só jogo dessa forma, até porque por mais que eu ame eles, eu não quero perder tanto tempo assim em um jogo curto, que pode ser longo por você se perder. O level design é bem competente até. E os gráficos nas versões atuais e na de PlayStation 3 que eu joguei são show de bola, porque os sprites dos personagens são condizentes com como eles viriam a ser em 3D, então o estreamento visual não vai rolar, justamente porque eles pegaram os sprites dos personagens antigos e adaptaram para os sprites dos personagens novos. E é claro,
tem a musiquinha que todo mundo ama. Ah, só Deus sabe quanto que eu gosto dessas musiquinhas dos jogos antigos, cara. De Metroid, então. Aqui você vai conhecer quem é Solid Snake, o Snake mais famoso da franquia, que a essa altura você já deve saber que não é só um, mas pelo menos 3 Snakes, para evitar maiores spoilers. Vai ser introduzido ao Grey Fox, para pelo menos saber quem é, e é claro, lendário, o personagem mais marcante fora o Solid Snake, Big Boss. Jogue e apenas jogue. Mesmo se já souber da história, que mesmo sendo simples, ela tem uma importância tremenda por ser o jogo após Metal Gear 5. Pois é, rapaz, tá pensando o quê? O 5 só existiu em muitos sentidos para poder se entrelaçar com esse carinha aqui. Não faz essa cara de desfeita não que eu tô vendo, hein? E depois desse jogão, partimos para Metal Gear 2 Solid Snake, para MSX 2. Aqui a gente já tem o mesmo nível de qualidade que você esperaria de Metal Gear em 3D, só que em 2D. Assim como o Ocarina of Time é o A Link to the Past 3D, Metal Gear Solid 1 é o Metal Gear 2, só que em 3D. A jogabilidade não só é parecida, principalmente se você for jogar pelo D-pad, como também a história. Apesar das suas limitações, tinha muito texto para sua época, e o texto é muito bom. Fala de amizade, amor, lados de um conflito político, lealdade, traz nuances absurdas que depois a saga vai tratá-las com uma nuance maior, mas aqui já tem os temas de tempos definem os seus heróis e vilões, economia da guerra, que pelo amor, quando rolar esse diálogo pra você sobre a economia da guerra, preste atenção nele, porque é de extrema importância. Por isso eu tô te falando, não começa pelo 5, isso vai fazer sentido pra você. E obviamente, como todo bom filme americano de ação que o Kojima ama, uma luta corpo a corpo mais do que irada. Metal Gear 2 é Peak Fiction, e se você pular esse aqui, eu te dou uma marretada. Você tá perdendo demais por puro desconforto de jogar um jogo mais antigo. Ele se encontra no PlayStation 3 dentro de Metal Gear Solid 3 e também está na coletânea para PlayStation 4, que você pode jogar no PC, no Xbox também e também no PlayStation 5, obviamente, e no Series X, enfim, vocês já entenderam. Tá pra tudo hoje em dia. Não curte jogo isométrico 2D? Chora não, o próximo é 3D e é um jogo absurdamente à frente do seu tempo. Metal Gear Solid 1. Oh boy! Aqui você tem uma joia do PlayStation 1, jogo bom demais em tudo que faz. Devido ao hardware do PlayStation 1, aqui você vai encontrar cutscenes iradas e longas que, se não gostar, nem vale a pena começar a franquia, cara. Por se tratar de um cenário futurista para a época, a história que é contada é fictícia, mas claramente inspirada em conflitos reais. Discussões sobre a guerra, bombas atômicas, vítimas da guerra, crianças na guerra e crianças treinadas para a guerra. O que faz de você quem você é e o que passará para as próximas gerações. Romance, espionagem, ação e uma câmera já ultrapassada, mas que jogando nessa ordem você vai notar a evolução. E também inspiração em Metal Gear 2 de MSX 2 que eu acabei de comentar. Aqui temos a base sólida para tudo. Talvez a melhor trilha sonora da saga e, cara, aproveita. Aproveita porque aqui nasce a melhor amizade dos videogames, sem dúvida. Snake e Otacon. Do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. Não jogue o remake para GameCube, pois nem tudo dele segue o mesmo roteiro que vemos aqui. Eu recomendo o original mesmo, por mais que ele vai ter um retcon, principalmente na parte do final, ainda assim é por conta dele que você vai entender os acontecimentos dos próximos jogos e poder correlacionar um jogo com o outro. Então pega uma pipoca, porque agora as cutscenes que já eram grandes no Metal Gear Solid 1, no próximo vão ficar ainda maiores. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. O segundo jogo mais político da franquia é esse aqui. Político não necessariamente quer dizer enviesado, porque nem tudo se resume a direita e esquerda. Jogo maravilhoso e você vai entender por que eu tô falando disso, principalmente se você for até o final. Aqui a gente troca os papéis. Jogamos a maior parte do tempo com Raiden, que conquistou absurdamente o coração de meia dúzia de jogadores na época que sentia vergonha de dizer que gostava dele por ele parecer uma menina. Ué, não era o Snake? O Kojima quis trocar agora pra agradar o público feminino, que curte mais um cara bichonem do que um homem clássico como o Snake. Vai de gosto, né? Só que o que eu acho do Raiden? O Raiden é sensacional. E a melhor versão do Raiden provavelmente é desse jogo aqui. Gameplay muito melhor, já que agora a gente tá falando de PlayStation 2. E gráficos muito bons e com detalhes que jogos atuais não chegam perto de ter.
É sério, eu não tô brincando, isso é verdade. Você escorrega em fezes de aves, se você atira em um balde de gelo, cada bloco derrete de forma singular e por aí vai. E tem gente impressionada que no 5, se o seu cavalo defecar, o carro do cara desliza todo se passar por cima. Rapaz, isso nem se compara com Metal Gear Solid 2 e 3 de PlayStation 2. Pra você ver como tá o cenário de jogos hoje em dia. É triste, mas alguns conseguem sair dessa regra. O que eu posso te dizer desse jogo pra vender o peixe dele é que ele depende bastante do contexto dos outros jogos para fazer maior sentido. Em especial, Metal Gear 2 e Solid 1. Por isso falei pra não pular. Quanto à parte política, aqui será tratada uma trama política aprofundada pra caramba, que teve um boom em Metal Gear Solid 1 e se revela aqui. Metal Gear Solid 2 aponta o caminho de toda a franquia e praticamente encerra temas, enquanto abre outros para focar em um possível futuro que na época Kojima não queria fazer. Pois é, esse daqui seria o final da franquia, mas obrigado fãs e obrigado Konami por querer produzir um Metal Gear 4 a parte do Kojima e praticamente obrigar ele a produzir o jogo, porque senão a gente não teria o verdadeiro final da história do Solid Snake. Mas e esse jogo? Esse jogo não só vai te fazer pensar, como também questionar a respeito do que é liberdade, com uma mensagem maravilhosa. Encontre algo para acreditar e encontre por si mesmo. Se o fizer, transmita-o para o futuro. Solid Snake. Ah, o cara manda bem demais. É o meu personagem favorito da franquia e não é à toa. Solid Snake é rank S de personagem pra mim. E essa frase dele não quer dizer não existe verdade absoluta. Existem várias verdades, é sobre achar a verdade em si mesmo. Uhul! Ah, sai com esse pós-modernismo de boteco pra lá. É como o Capitão América disse, na verdade. Não importa o que os outros digam, mesmo que o mundo inteiro lhe diga para se mover, é seu dever plantar-se como uma árvore, olhar para todos eles nos olhos e dizer, não, mova-se você. Ou, para citar um nome acima de todos esses aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, seria mais próximo disso sobre encontrar uma verdade e lutar por ela que o Snake quis comentar. E eu acho fantástica toda a mensagem desse jogo. Tanto a mensagem atual política quanto a mensagem pessoal, que tanto Metal Gear Solid 1 quanto Metal Gear Solid 2 partilham. É isso, jogue Metal Gear Solid 2 e passe-o adiante para a próxima geração, igualzinho o Snake ensinou. Esse jogo não pode morrer, cara. E, obviamente, rating Best Guy do jogo, totalmente. Agora o jogo muda. Continuamos em ordem de lançamento para Metal Gear Solid 3, onde se você tinha uma visão distorcida do Big Boss, é aqui que ela tem que morrer, porque damos de cara com um personagem mais humano já feito em um videogame, e até mesmo uma das histórias mais heróicas, patrióticas, e que também critica fortemente impérios feitos por mãos humanas, que usam e abusam daqueles que os servem, como heróis e vilões são definidos pelo tempo em que vivemos e de como a história foi contada para você acreditar naquilo que eles querem que você acredite. E eu tô falando do melhor jogo de PlayStation 2, cheio de detalhes, cheio de riqueza, tanto na história como no jogo em si. O pessoal que não conhecia esse jogo e for jogar no remake, com certeza vai achar que é atual de tanto detalhe que esse jogo tem. Você já pode esperar um monte de print na internet falando: meu Deus, nesse jogo a sua comida vai apodrecer se você não comer ela no tempo certo. Ah, caramba, sim, é isso que o Kojima fez no PlayStation 2, cara. E é maravilhoso. Eu confesso que quando joguei da primeira, eu não gostei tanto quanto da segunda. E justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Por quê? Por que você não deve começar pelo Metal Gear Solid 3 original? Porque as mecânicas mais datadas e também certos temas que eu dei uma boiada por não ter os outros jogos na memória para ir fazendo as conexões mentais que ligam a saga como um todo, afinal, até agora nós não tivemos um prequel, e esse é o primeiro prequel que a franquia teve, são feitas aqui. Eu sei que é um bom ponto de partida, não é à toa que esse é o remake que eles vão fazer do Solid 3, porque eles acreditam que esse é um ótimo ponto de partida, só que eu acho que para que você consiga usufruir totalmente do que essa história tem a te dizer, não é bom que você entre de cabeça em Solid 3. Eu acredito que é muito melhor os temas da saga já terem amadurecido para você entrar de cabeça nesse aqui e usufruir de tudo. Jogar em ordem cronológica antes de jogar entendendo certas coisas é totalmente diferente. Para novato, não acho uma boa ideia, mas para quem já jogou, eu sugiro sim jogar a franquia em duas ordens. Uma de lançamento e uma de ordem cronológica. Mas se você só quiser ter um tempo para jogar uma, faça o passo a passo desse vídeo. E Metal Gear Solid 3? Como é que eu defino esse jogo? Metal Gear 3 é lendário, atemporal, a história mais emocionante da franquia junto com Solid 4. E evidentemente a mais emocionante dos videogames,
tá aqui. The Last of Us, God of War, é nada, com devido respeito, perto da história de Naked Snake e The Boss. Fora que o romance e o humor desse jogo aqui é algo que até hoje o Kojima não fez igual. Talvez tenha sido o ápice de escrita dele sobre um personagem que só via aparecer no mesmo nível em Death Stranding. Claro que ele não escreveu sozinho esses jogos e de jeito nenhum estou dando todo o mérito pra ele. É ele e a equipe dele, mas certamente se não fosse ele, Metal Gear não seria Metal Gear. Então Metal Gear Solid 3, como eu posso definir, casca grossa demais. Peace Walker. Isso aí, esquece Metal Gear 4 por enquanto. Vamos pro jogo subestimado, mais maravilhoso, de PlayStation portátil, ou PSP. Eu amo esse jogo, cara. É extremamente divertido, embora limitado, por se tratar de um jogo original de portátil. Aqui é sobre Guerra Fria, e é fantástica a forma que é apresentada. Trocamos de lado, não mais do ponto de vista capitalista e americano da guerra, mas agora do ponto de vista socialista e anti-americano da guerra, com umas passadas de pano e até glorificações pro lado comum da história. So I hear Amanda mistook you for Che Guevara, Snake. That's not too bad, huh? Yeah, right. I'm not even worthy of polishing his boots. Don't be so modest. Boss, did you ever read Che Guevara's book, Guerrilla Warfare? I can't remember if I got to that one or not. Mas enfim, vai bem além disso o jogo. Se trata de uma história sobre humanidade e o princípio da destruição mútua assegurada, que se você não jogou o 3 ou se você não estudou sobre isso, você não vai entender o que é. Mas fica tranquilo, o jogo vai te explicar. Ou melhor, eu vou te explicar. Imagina que se você tivesse uma bomba nuclear no seu país, os outros se sentiriam ameaçados e você teria a lei do mais forte sobre ele. Se o outro lado tem uma bomba, vocês estão em pé de igualdade, sabendo que se bombear aqui, você bombeia lá. Seria isso a verdadeira paz? E se o outro lado decidir apertar o botão? Você apertaria de volta? Somos animais enjaulados pelas nossas próprias regras imaginárias ou temos um senso de valor à vida humana inerente dentro de nós para que a gente não faça isso? E se a gente tem esse senso inerente de humanidade dentro de nós para não apertar o botão, quem que nos deu isso? Sabendo que bombas nucleares existem, seria correto acabar com elas e deixar nações menos militarizadas à mercê das que têm uma bomba? Todas essas discussões você encontra aqui. Aqui vemos o crescimento de Naked Snake para Big Boss. Entender o que são soldados para ele, a ideologia de Snake e também a evolução que esse jogo trouxe para a franquia em muitos sentidos. Puxando bastante do semi-canônico Portable Ops, que foi lançado anteriormente, mas como eu disse, semi-canônico. Nem tudo naquele jogo é canônico, mas muitas das coisas são canônicas. Esse jogo mereceu um remake, mas enquanto a gente não tem, não pula Peace Walker. Metal Gear não é só Phantom Pain. Chegamos no controverso e muito amado por mim e também altamente decepcionante para mim, Metal Gear Solid 5. Aqui eu conto o Ground Zeroes e o 5, Phantom Pain, como um mesmo. Foi o primeiro jogo da franquia Solid que eu zerei. Antes eu tinha só zerado o Rising. Ué, falou que não era pra começar por esse, mas você começou, hipócrita. Eu não proibi ninguém. Eu só disse que se você quiser entender totalmente da história e não começar a achar que Metal Gear é algo que ele não é, porque esse jogo não define toda uma franquia, principalmente a frase dele, não existem fatos, apenas interpretações, isso não define toda uma franquia, cara, eu te aconselho a você seguir uma ordem muito mais coerente para você entender toda a mensagem da franquia Metal Gear, em especial sobre o Big Boss, que é extremamente mal interpretado. Só que aqui, no 5, o tom é outro, ele é bastante sério, mas ele também é muito mal contado. O jogo tem 3 capítulos, e aqui eu tô falando do Phantom Pain, porque o Ground Zeroes é bem dark, ele é bem interessante, mas ele é só uma horinha, então vamos logo pro 5. O 5 contém 3 capítulos, onde a história se encerra no primeiro capítulo. O segundo tem cutscenes avulsas importantes, mas fica mais por isso do que por, de fato, uma continuidade da história. E o terceiro só existe em espírito, só que sem verdade. E os supostos capítulos extras que sequer vieram à luz. Esse jogo é capado, cara. Foi cortado muito conteúdo, e qualquer um que buscar um pouco na internet vai ver que a missão cortada do jogo e não finalizada, mas que ainda é canon,
não tá lá à toa, porque esse jogo foi lançado com uma missão que foi cortada, onde 40% da cutscene havia sido finalizada e é canônico, e explica bastante coisa do plot do jogo que é abandonado, porque o jogo foi cortado, mesmo a Konami dizendo que não. A treta na época foi tão grande que, como o jogo foi feito no meio de uma briga entre Kojima e Konami, que acabou culminando no nome do cara não estar mais na capa do jogo, e até hoje é aquele jogo que não deve ser nomeado dentro da Konami. Se você quiser falar Kojima-san, Kojima-san, perto de executivo da Konami, ele vai te dar 3 tapas na cara e vai falar: não permito que fale esse nome, só que em japonês. Mas e o jogo? Como falei, é excelente. Gameplay top, mas bastante rasgada contra detalhes. Várias opções de armamento, que no fim das contas vai depender de você querer ficar com o mesmo estilo até o fim ou não. Então se você vai querer ser letal ou não, e várias variações disso. Adições de companheiros maravilhosos, como a Quiet e o D-Dog. E também a finalização do arco do Snake, Big Boss, se encontra aqui. É um jogo que começa muito bem, sério. As primeiras horas desse jogo são fenomenais, mas ele vai decepcionando, em especial após o fim do primeiro capítulo, onde o segundo capítulo vai ser, como eu falei, cutscenes avulsas aqui e ali, e você tendo que repetir algumas missões, só que no modo extremo, se você quiser liberar mais cutscenes, e uma outra missão verdadeira. Então, Chaot, que é esse jogo? A verdadeira dor fantasma são os jogos não acabados que jogamos pelo caminho. What do you think? Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. Metal Gear 4, o meu jogo favorito. Ponto final. Junto com Breath of the Wild. Aqui você tem o final de toda a franquia, que tem um impacto absurdo. Mesmo se você considerar que ele veio antes de Peace Walker e Metal Gear Solid 5, ele consegue se encaixar perfeitamente. Ele tá preso no PlayStation 3 aqui, e eu quis o PlayStation 3 para jogar ele e toda a Legacy Collection, mas assim que chegar na Master Collection, você já sabe, vai correndo para jogar, porque lágrimas masculinas irão rolar, pois a semelhança com Star Wars não ficou só na ordem que eu fiz para esse vídeo não, ficou também pro final, e quem manja de enquadramento vai entender o que eu tô falando. Sinceramente, cara, é tudo que você já viu da franquia e mais um pouco. O Guerra Infinita antes de Guerra Infinita, plot twists, gameplay aprimorada demais com o sistema de Octocamo, que você se camufla na guerra onde quiser e pode ou não pode interferir com os eventos à sua volta. Junto a isso vem gráficos que não fazem feio algum, mesmo se você vier do 5 pra cá, e um final que é uma lição de vida. Foram contados pelo menos 2 finais para esse jogo, e eu fico feliz que o Kojima mudou de ideia, e não foi com aqueles finais que antes ele estava considerando. O final desse jogo, o jogo em si é um epílogo, né, mas o final desse jogo, eu nunca vi tanto carinho para finalizar uma história como aqui. Tem muita cutscene, literalmente esse jogo teve a cutscene que foi conhecida como a maior da história dos videogames, que é justamente do capítulo 6, o epílogo do jogo, mas são todas muito boas. Personagens que não apareceram desde o PlayStation 1 dando as caras para fazer você vibrar como nunca. Pode ser que a narrativa do 3 seja melhor que esse, seja mais bem fechadinha. Eu concordo, mas a história, os personagens, o contexto me fazem botar esse jogo em um pedestal emocional gigante. Eu joguei jogos excelentes depois desse. O God of War Ragnarok, Breath of the Wild, que tá no meu top 1 junto com Metal Gear, mas Metal Gear 4 com Metal Gear, a gente se sente diferente, cara. E é isso. Aqui foi um vídeo pessoal para falar de uma franquia que volta e meia vai dar as caras por aqui, se depender de mim. Meu nome é Rick Coates, minha ID da PSN, Gamertag, Switch Code estão aparecendo aí na tela para quem quiser me seguir. E eu tô aqui para falar das minhas experiências como pessoa e gamer. Eu tô aqui pra falar daquilo que eu amo. E eu amo falar sobre o que eu amo jogar. Compartilhe esse vídeo, por favor. Deu trabalho pra fazer. E comenta o que achou do vídeo, e o que acha da franquia, e qual é o seu favorito. E não fica com medo não, o seu favorito pode ser o 5, tá? Não esquece o like, isso me ajuda pra caramba. Tamo junto, e até a próxima. Mas pera. Eu esqueci de finalizar com a minha frase final. Quer comeis, quer jogueis, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Até a próxima. Fui!